A gente vai começar pelo corpinho. Eu retirei uma referência pela internet. Eu tô seguindo essa referência. Eu não medi, eu não pesei a massa. Então, se você quiser saber mais ou menos a proporção que vai ter o seu ursinho, você pega a referência na internet. Eu peguei dos ursinhos carinhosos dos anos 80 e ele é um dos bebês. E aí você faz uma gota e dá uma envergada nela para poder fazer, né, a barriguinha. Agora eu peguei, fiz um rolinho, cortei ao meio e eu tô modelando os pezinhos dele. Os pezinhos são bem gordinhos e achatadinhos, então a gente vai modelando para deixar do jeito que a gente quer. Por enquanto eu tô modelando e aí eu vou acertando no corpo. E aí quando estiver do jeito que eu quero, aí sim eu venho e coloco os palitos, né, para sustentarem aí o corpinho. A gente vai acertando aí os pezinhos, né, as pernas. Por enquanto a gente tá só acertando para ver como vai ficar. Eu tô fazendo a parte da frente um pouco mais fina. Depois eu venho e coloco os palitos para sustentarem, né, com o corpo. Por enquanto vai ficar assim, depois a gente vai fazer o bumbumzinho aí atrás. Mas por enquanto a gente vai mexer no pé. Agora eu já coloquei os palitos e a gente vai fazer aí os dedinhos dos pés, né, com a esteca. E agora que ficou do jeito que eu queria, eu já posso colar o corpinho aí nas perninhas. Eu vou deixar secar para depois eu começar a fazer um enxerto. Vou colocar aí o palito para sustentar a cabeça mais tarde. E a gente vai fazer um enxerto aí nas pernas, na parte de trás, para ele ficar com um bumbumzinho. Agora eu peguei um pouco de massa branca, fiz um círculo e achatei, que é para fazer a barriguinha dele. Então eu colo aí na parte da frente, faço um detalhe com a esteca para parecer com os pelinhos dele. E a gente vai deixar secar antes de vir começar com o desenho. A gente faz aí esses detalhezinhos com a esteca de corte para imitar os pelinhos do ursinho. Eu peguei uma bola de isopor 40 para comparar
A gente vai fazer uma bola bem menor, com papel alumínio. A gente vai encapar ela com biscuit azul e essa vai ser a cabeça. Agora a gente vai começar a fazer o enxerto no rostinho. Fazendo agora, editando o vídeo, eu acabei achando que eu fiz enxerto até demais. Mas foi porque na hora eu achei, eu fui fazendo de acordo com o que eu achava que estava ficando legal na hora. Eu não tenho como fazer uma peça de uma vez. Então primeiro eu fiz essa parte, né? Reparti aí em 3 para fazer o focinho e as 2 bochechas. A gente vai incorporar isso tudo na cabeça. Vamos usando aí nossa agulha de crochê ou qualquer outra ferramenta para poder retirar as emendas, né? Eu uso bastante água porque eu preciso mesmo. Mas depois eu venho com bastante enxerto várias vezes, porque eu não estava achando que estava ficando legal e eu precisava um pouquinho mais aqui, mais ali. Então a gente vai fazendo e a gente vai vendo, né, como vai ficar. E assim é o método que eu acho melhor para mim, né? Eu vou fazendo, eu vou ajustando, né? A gente vai reservar o rostinho, deixar secar. Enquanto isso, vamos fazer o bumbumzinho dele aí para poder colocar a fraldinha depois. Bastante água. A gente vai ter bastante trabalho aí com esse ursinho. É pequenininho, mas tem bastante enxerto. Então, para você que consegue fazer o corpinho todo modeladinho já de uma vez, faça. Eu não consigo fazer. E aqui onde eu moro, como eu sempre falo em todos os vídeos, aqui é muito seco. Então eu não consigo, eu preciso do enxerto, eu preciso esperar e para poder ir acertando depois, porque a massa seca na minha mão. Eu tô modelando ela, não posso nem modelar muito, porque ela acaba secando e fica difícil de trabalhar. Então o enxerto tem sido a melhor opção para mim. Agora vai ficar assim e é só fazer do outro lado. Agora que a cabeça já secou um pouco, a gente vai fazer um rolinho, achatar um pouco. Um rolinho que dê para fazer toda a volta da cabeça atrás, porque a gente vai acertar aí, né? Vai emendar na parte de trás das bochechas para poder fazer a cabeça dele nesse formato que tá aí. Depois a gente vai acertando.
porque é para dar a impressão de que é o pelo dele, né? O pelinho da cabeça, né? Que tá caindo assim. Eu não tô usando referência dos ursinhos carinhosos mais novos. Eu tô usando a referência dos anos 80, então a cabeça deles é um pouco quase que triangular. Então é por isso que ele tá com essa bochecha grande e essa parte aí de trás, né? Tá com formato diferente. Se você quiser seguir dos anos 80, vai ser parecido com essa maneira que eu tô fazendo. Se não, você faz a cabeça um pouquinho mais proporcional ao corpo, que são os ursinhos mais novos. Agora a gente vai fazer os bracinhos. Eles não têm todos os dedinhos, né? Então a gente só faz um dedo e o resto da mão dessa maneira. Um bracinho está para baixo e o outro tá tocando o rostinho. Então a gente só seguir aí. Quando eu coloco esse bracinho que vai ficar para baixo no corpinho, agora eu só tô testando. Ele vai ficar nessa posição, ele tá um pouquinho viradinho para trás assim, que é para poder ser fiel à referência, porque ele é um bebezinho, então para dar a impressão de que esse bracinho tá jogadinho. Então você precisa colocar ele um pouquinho viradinho para trás, para fazer essa postura que ele tá. O outro bracinho é dobradinho. Dá um pouquinho de trabalho porque a gente tem que ficar testando junto com a cabeça o tempo todo. A cabeça é grande, então a gente tem que testar toda hora e ver como que vai ficar, porque ele vai tocar o rostinho dessa forma. Agora a gente vai fazer a fraldinha. Eu peguei um lencinho para bebê, os que não são umedecidos. Eu não sei se é fácil para vocês acharem, mas aqui eu uso para minha filha. Com ela eu uso os que não são umedecidos. Então eles são perfeitos para fazerem a fraldinha. E a gente vai colar ele no corpinho. E a gente vai fazer bastante emenda e não vai ficar aparecendo. Então esse é o ideal. Vamos aí, a gente corta 2 buraquinhos, a gente mede os pezinhos, faz o risco, vamos cortar. E a parte que tá rabiscada vai ficar para dentro, então não tem problema. E aí a gente vai vestir nele e aí a gente vai começar a fazer as emendas. A gente vai cortar umas partes. Agora eu tô vestindo aí, vai ficar direitinho. E aí a gente vai colar. Para que a fraldinha fique perfeita, a gente tem que cortar nessa direção aí o tecido que tá em excesso. E a gente vai colar. Eu colei com a cola de silicone, que ela cola mais rápido. E eu vou fazer umas preguinhas aí com a mão mesmo, para ficar mais bonitinho, para se ajustar melhor ao corpinho. E depois essa parte aí que tá em excesso a gente vai cortar, vai fazer como se estivesse envelopando esse corpinho aí. Não vai aparecer, as emendas vão sumir depois que secar. Você vai ver.
gente vai acertando e com a ajuda de uma esteca a gente vai escondendo, né, alguma parte que esteja mais feia, né, a parte que ficou picotada, a gente vai escondendo com a esteca. Depois a gente vai voltar e vai colar as tiras dobradinhas para fazer o acabamento em toda a fralda, tanto na cintura quanto nas pernas. Com essas cores de lápis de cor, estou usando policromos, exceto esse branco, que é o carandache, que é o branco que é mais pigmentado. A gente vai fazer o desenho na barriguinha, né? Primeiro eu começo com a estrelinha. É uma estrelinha que ela tá dentro de uma trouxinha, né? Como se fosse a trouxinha da cegonha. Então eu começo por ela, depois eu venho riscando, né, a trouxinha com lápis de cor mesmo. Se você quiser fazer o risco antes, também não tem problema. Eu fiz direto porque com lápis de cor, se você errar também, ou pode apagar com borracha ou com água, então tá beleza, dá pra fazer direto. E aí a gente vai aí pintando. Eu fiz com lápis de cor justamente por causa da referência dos anos 80 e para dar esse ar de rabiscadinho, assim, eu não queria fazer totalmente certinho, ele todo chapadinho de uma cor só e tudo pintado com tinta. Eu queria dar uma textura. Não sei se eu consegui, não sei se deu certo, eu gostei. E aí você decide se você quer fazer com lápis ou se você quer pintar. Agora a gente vai cortar umas tiras bem pequenas, a gente vai dobrar e a gente vai colar aí nas perninhas para fazer o acabamento da fraldinha. Depois a gente vai fazer a mesma coisa na cintura. A gente cola aí com a cola de silicone e a gente vai acertando. Você vai ver que não vai dar para ver as emendas. Vai ficar muito fofa essa fraldinha aí. Já com a fraldinha pronta, agora eu corto mais uma tira. Esse paninho ele já vem dobrado, né? Então eu corto, eu faço um nó
e corto para deixar como se fosse um nozinho pequeno. Eu vou fazer dois desse e a gente vai colar um de cada lado, que é para imitar os nozinhos, né, da fraldinha, que ele usa fraldinha de pano, né? Então tem duas amarrações aí, uma de cada lado. Então a gente corta dessa maneira e a gente cola um de cada lado. Vai ficar tão fofo, gente. Olha só. E é assim que a gente vai deixar. Aí já com os lacinhos prontos, mas antes de colar, a gente vai fazer o mesmo procedimento das perninhas. A gente vai fazer o acabamento da cintura em toda a volta e a gente vai colando para deixar bem bonitinho esse acabamento perfeito aí da fraldinha. Com a fraldinha já pronta, agora é só colar os nozinhos aí do lado com a nossa colinha de silicone. E aí a fraldinha já tá pronta pra gente começar a pintar, porque ela tem uma estampa. E a estampa da fraldinha é o mesmo desenho da barriguinha dele. Só que, claro, a gente vai pintar não tão detalhado, porque não tem nem como. Então, aí eu comecei, essa tinta que eu tô usando, ele é um verdinho água mais, porque eu não tinha azul, gente. Então, eu usei esse azulzinho, esse verde água aí, e para fazer a trouxinha. Então, a gente vai fazendo trouxinha em toda a fraldinha. Depois eu pego um amarelinho, faço a estrelinha, coloco uns olhinhos e é isso. Não precisa fazer muito detalhe, porque nesse tecidinho não tem como. E vai ficar assim. Agora a gente pode já vir com o bracinho esquerdo, que é o que vai ficar para baixo. A gente já sabe a posição que ele vai ficar. E aí a gente vem com um pouquinho de massa para poder fazer um enxerto aí, para poder dar um detalhe, tirar, né, vamos tirar as emendas para ficar imperceptível, né, a emenda entre o corpo e o braço, e vai deixar o bracinho mais seguro também.
Agora com o meu rostinho já seco, eu venho com uma massa com azul bem clarinho, não chega a ser branco. E eu vou colar a parte do focinho dele. A gente vai colar aí. Depois a gente vem com mais enxerto para fazer mais bochecha. E até ficar do jeito que a gente quer esse rostinho aí. Com a ajuda de uma esteca, a gente vai fazer aí o formato da boquinha dele, que ele tá sorrindo, né? Então a gente faz aí a marcação e a gente vai acertando. Agora eu venho com mais enxerto na bochecha. A gente vai acertando aí, vamos alisando, bastante água, ajuda aí da esteca ou da agulha de crochê e vai ficar assim. A gente vai colocar mais um pouquinho de massa aí na parte da testa para a cabeça. Vamos alisar e deixar tudo perfeitinho, tirar as emendas. Que aí agora a gente vem com os olhinhos, a gente vai fazer 2 bolinhas, achatar e colocar nos olhinhos. E depois a gente volta com mais enxerto aí. Eu fiz uma bolinha pequena, achatei, cortei na metade e a gente vai aí ajustar aí no sorriso dele. Não vai ficar assim dessa maneira que tá agora. A gente vai acertando, vai molhando e é assim que vai ficar. Mais um rolinho, a gente achata e agora a gente vai fazer esse enxerto na testa, vai puxar aí para trás, um pouquinho entre os olhos e bastante água, bastante paciência, né? Ajuda da esteca e bora alisar. Para fazer o narizinho de coração, 2 bolinhas pequenininhas, a gente faz 2 coxinhas longas, coloca junta uma da outra e a gente cola ali no focinho e a gente vai acertando com água para deixar em formato de coração. Agora a gente faz 2 bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho para fazer as orelhinhas. A gente achata e vem com a esteca aí, dá uma boleada aí no meio. E é assim que a gente faz as orelhinhas. A gente corta um pouquinho da base para ficar retinho. E aí é só colocar no lugar.
Agora sim, a gente faz um rolinho bem pequeno, a gente faz esse arquinho para poder fazer um enxertozinho aí nos olhos. E aí é só acertar com asteca ou ferramenta aí, qualquer ferramenta que você tiver, água, e a gente vai acertando. Agora que o ursinho tá do jeito que eu quero, primeiro eu colo o bracinho e depois eu venho com a cabeça, e aí a gente vai acertando e a gente segura, a gente vai ter que deixar ele escorado nessa posição até secar. E na parte de trás da cabeça, a gente vem aí com um pouco de massa para poder esconder, senão ia ficar bem feio. Então a gente tem que dar essa disfarçada aí, usa bastante água, né? Tá feio agora, mas depois vai ficar legal quando secar. Agora eu fiz mais 2 rolinhos bem fininhos. A gente vai fazer a sobrancelha. Só que eu quis fazer ela desse modo. A gente vai fazer como se fosse um enxerto. Então ela vai ficar imperceptível as emendas. Mas você ainda vai conseguir ver que tem um volumezinho, que são as sobrancelhas dele. Agora que começa a parte legal, a gente vai começar a fazer a pintura. Eu tô usando os lápis policromos para os olhos. Esse é um marrom bem claro, né? Eu começo primeiro com uma cor mais clara e assim eu vou escurecendo. Agora eu peguei um marrom escuro e aí eu vou pintando. Você pode pintar com tinta se você quiser, com caneta de ponta fina, como eu fazia. É porque eu tô nessa vibe de pintar com lápis de cor, porque eu gosto da textura que ele deixa e porque a referência, como é antiga, o desenho ele não é totalmente chapado, ele não é todo certinho, ele é como se fosse uma aquarela com uns traços bem rústicos assim. Então eu quis reproduzir um pouquinho na peça. Então o lápis, né, ele deixa esse ar mais rústico para a peça, mas você pode fazer com tinta e deixar ele mais certinho, se você quiser. Agora eu tô fazendo aí os cílios, né, pelo menos as pálpebras, com marrom. Depois eu venho com preto. Primeiro eu venho com marrom, aí a gente vai acertando aí. Depois faz os cílios. É só seguir a referência. Agora com lápis pastel, eu vou dar uma sombreada aí nesse coraçãozinho. Ele é um azul meio roxinho. Não me lembro o nome da cor. Ele é um azul arroxeado. Mas a gente volta várias vezes até a gente ficar satisfeito. O mesmo vale para a bochecha. Eu estou usando o lápis pastel rosa. Eu vou voltar várias vezes na bochecha para poder deixar ela rosadinha. Vou voltar aí com pastel azul claro ainda para dar uma clareada. Então vai do gosto também. Se você não quiser nem deixar esse rosado na bochecha, também não precisa.
Agora eu venho com o mesmo lápis pastel, que é aquele azul arroxeado. Vou fazer esse sombreado aí, entre os olhos e na parte de cima das bochechas. A gente vem com azul também, vem com azul mais claro, depois com azul escuro. A gente vai imitar os pelinhos aí, né, na parte aí entre os olhos, com vários tons de azul, tons mais escuros. E a gente vai deixando aí ele um pouquinho mais parecido com a referência. Agora eu venho com um pastel azul bem clarinho, para deixar essa bochecha bem mais clara do que a cabeça, dar uma iluminada boa aí. Depois a gente volta com rosa para deixar um blushzinho na bochecha, depois volta com azul. Na parte interna da orelha eu resolvi pintar com uma tinta aquarela rosa, porque eu achei mais fácil, porque o lápis não estava pegando ali. Agora eu volto com policromos para fazer o acabamento dos olhinhos, marrom escuro, e depois eu venho com preto para fazer a parte interna, a íris, e depois fazer aí os cílios. Agora eu faço esse traço aí nos cantos do sorriso dele, para deixar o sorriso dele ainda mais felizinho. A gente dá um charme aí nele com um lápis pastel lilás, para deixar, né,
uma nuance bonitinha para não ficar tudo tão azul. E aí a gente vai imitando os pelinhos, vai deixando aí, deixa um pouquinho rosada essa bochecha, vem com um pouquinho de lilás e assim ele vai ganhando vida. Agora que as sobrancelhas já estão secas, a gente dá um sombreado aí com lápis azul. Bom, gente, a gente tá chegando ao final. Agora a gente só vai dar uma iluminação nos olhinhos com a tinta branca. Espero que você tenha gostado. Eu adorei fazer os ursinhos carinhosos. Eles também fizeram parte da minha infância. Me diz aí o que você quer ver no diorama. Se inscreve, compartilha, curta, me deixa um comentário aí e me diz o que você achou. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!